Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência no Livro dos Espíritos, tema crueldade, questão 754, né? Então, Allan Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Olha só para você ver. A crueldade não derivará da carência de senso moral. Aí nós temos que procurar entender, primeiramente, o sinônimo de derivará, né? Então, o sinônimo de derivará será, né? Descenderá, originar-se-á, resultará, virá, procederá e também nascerá. Então, olha só para você ver, derivará, porque nós temos que procurar saber o que significa certas palavras. Nós não podemos ir logo de cara, como se diz, e aceitando, né? Então, olha só para você ver, a crueldade não derivará da carência de senso moral. Agora, nós temos que procurar também saber o que significa senso moral, né? Senso moral é o que caracteriza o sentimento que condiz, né, com a moralidade, de acordo com os valores morais, o bem e o mal, o certo e o errado, presentes em uma determinada sociedade. Do ponto de vista filosófico, as emoções são consequências desencadeadas a partir de ações ou percepções interpretadas através do conceito do certo e errado, do bem e do mal, da felicidade, né, e também do sofrimento. Que, no entanto, nós, dentro de uma pequena análise, nós chegamos a uma conclusão que, por exemplo, a sensação de revolta, a indignação e raiva ao ver uma senhora idosa ser desrespeitada, olha só para você ver, o marido batendo na esposa, ou a tristeza de ver uma criança abandonada na rua, são, né, sentimentos que se manifestam tendo como base valores morais que são vigentes naquela sociedade e que determinam o que é certo e o que é errado. Então você observa só para você ver quantas coisas, né, deriva-se
desta pergunta: a crueldade não derivará da carência de senso moral? Então, nós estamos analisando o senso moral. Porque só falar senso moral é muito fácil, não é? Mas a pessoa sabe lá o que é senso moral? É aí que fica a questão. Em muitos casos, esses valores morais estão atrelados às leis civis. Porém, não é uma regra. A moral é formada por normas adquiridas através da cultura, tradição, acordos e cotidiano do comportamento do ser humano em uma sociedade específica. Ou seja, os valores morais vigentes no Ocidente podem não ser os mesmos no Oriente. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que os valores morais vigentes no Ocidente podem não ser os mesmos no Oriente? Existindo grandes diferenças entre os atos que são tidos como morais e imorais entre as sociedades que pertencem a cada região. Não é verdade? A principal diferença entre o senso moral e a consciência moral está na dúvida. Enquanto o senso moral é o sentimento e a ação imediata em resposta às emoções desencadeadas pelos valores morais, a consciência moral está relacionada com a ponderação sobre quais decisões a pessoa deve tomar em relação ao comportamento de si próprio e de, outras pessoas. A consciência moral exige que o indivíduo seja o responsável pelos seus atos, assumindo totalmente as consequências de suas atitudes. É mais que lógico, é mais que óbvio, né? Por exemplo, quando alguém acha uma carteira, com dinheiro na rua e devolve para o seu legítimo dono, esta pessoa utilizou de sua consciência moral para fazer aquilo que considera estar de acordo com os seus valores morais, assumindo as consequências que o seu ato traria, ou seja, preferiu fazer o que considerava moralmente certo, ao invés de obter dinheiro extra de modo fácil. Então nós temos também que analisar o senso moral e ética que é necessário. A noção da ética e o senso moral estão relacionadas. No entanto, enquanto a primeira busca uma reflexão mais ampla sobre o que seriam os valores morais que norteiam os seres humanos, o senso moral tem como base os costumes, os tabus e tradições peculiares que permeiam cada sociedade. Então, analisando por esse prisma, nós podemos e temos condições de entender
a pergunta que Allan Kardec fez aos bons espíritos. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta: dize, da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe, né? O senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então você observou, né? Esse senso moral, ele sempre esteve, né? Assim, entranhado no eu do indivíduo em processo de evolução. O senso, entendeu? Porque nós temos que entender que o senso é uma coisa. Agora, a moral é outra coisa. O senso é, vamos assim dizer, como... Vamos ver assim, esse senso é como se fosse aquela tendência digna. Tendência. É como se fosse aquela tendência. Mas não significa ainda moral. Porque aquele senso, aquela tendência, num estado latente, ainda necessita passar por um processo de desenvolvimento. Então, senso é uma coisa. Agora, moral já desenvolvida é outra questão. Agora, o princípio da moral. Então, olha só para você ver. Senso é uma coisa, princípio da moral é outra coisa, e moral desenvolvida também é outra questão. Mas todos tiveram o princípio no senso. Não sei se deu para você entender. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Olha só para você ver. É esse senso moral que dos seres cruéis, né? Porque nós já sabemos o que significa a crueldade, né? Nos outros vídeos nós já explicamos a respeito dessa questão aqui, crueldade, né? Tanto nós já explicamos a respeito da crueldade, das guerras, das fatalidades, dos flagelos destruidores. Nós já explicamos a respeito disso tudo aqui, né? Dos flagelos destruidores, né? Então a gente procura mais nessa questão. Então, destruição necessária e destruição abusiva. Então nós vemos na destruição necessária e na destruição abusiva essa síntese, entendeu? Depois nós deparamos também, aqui eu estou folheando para explicar,
Depois nós deparamos também nos flagelos destruidores. Nós deparamos também no outro capítulo que fala das fatalidades, que é aquilo. Depois nós deparamos também na questão da guerra, nos assassínios, na crueldade, mas nós já explicamos que não existe flagelos, não existe fatalidades, né? E sim um processo de prova e de expiação, necessário à evolução do ser. Então só enxerga por esse prisma aqueles que não têm conhecimento dos desígnios das leis divinas, da lei de causa e efeito, de ação e reação. Então quem não tem conhecimento, ele acredita no erro médico. É só você ver como são as coisas, né? Quem não tem conhecimento da justiça divina, ele acredita no erro médico. E não existe erro médico. Que é isso? Não existe o quê, Luiz? Eu fui operar o médico e eu passei por uma cirurgia e o meu problema era na perna direita, o médico operou a perna esquerda. Isso não é erro médico? Vai me desculpar. É um direito seu pensar o que você quiser. Ô Luiz, eu estava com um problema nos rins direito. O médico operou o rim esquerdo, Luiz. Isso aí não é imprudência. Isso aí não é irresponsabilidade. Isso aí não caracteriza erro médico, Luiz. Pior que não, gente. Estuda, gente. Estuda. É a lei de ação e reação, de causa e efeito. Naquela hora, aquele médico, ele se serviu. Ou melhor, naquela época, aquele médico serviu-se de instrumento da providência dos desígnios das leis divinas, as quais você encontrava nela submergida, né? Ou submergido, entendeu? Você encontrava ali. Então você tinha que passar por aquele processo. Fazia parte da tua prova e da tua expiação. Fazia parte do teu resgate. E naquele momento, o médico entrou num estado letárgico, entrou num estado de amnésia ali tão grande, que ele ali foi um instrumento da providência divina, dos desígnios das leis divinas, daquilo que ele foi um instrumento daquilo que você provocou em vidas passadas. Ele foi um instrumento. Ele só deu sequência naquilo que você fez lá atrás. Ele deu sequência. Você entendeu? Aquele que tem conhecimento, ele consegue entender isso. Agora, aquele que não tem conhecimento... Agora, eu posso dizer uma coisa para você? Que 97% daqueles que se dizem conhecedores desse assunto que eu estou dizendo agora, podem descer além em mim. Porque eles não raciocinam. Eles têm conhecimento, mas não raciocinam. Olha só para você ver. Ele, pois, existe, né? Ele, pois, existe no selvagem, né? Esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então, esse senso moral. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou, encontra-se no estado latente, encontra-se no estado letárgico.
entendeu? Aquele senso, esse senso moral que dos seres cruéis, ou melhor, é esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Entendeu? Esse senso moral, ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. É a mesma coisa que, por exemplo, você pega uma semente de eucalipto e você a segura, você a coloca assim em cima do seu guarda-roupa e deixa lá, 50 anos. Ela não germina, mas ela está em processo de evolução. Porque o dia que você a introduzir no chão, vai brotar ali um pé de eucalipto de 20, 30 metros de altura. Então você percebe que nos genes, na genética daquela semente, encontra-se uma árvore de 20, 30 metros de altura. Você já parou para analisar que numa semente de laranja, você está chupando laranja, você nem percebe, né? Mas você já parou para observar que uma semente, você pega, né, assim, na semente, assim, você não parou para analisar que através daquela semente ali, você pode formar um pomar de 20 milhões de pés de laranja, através de uma semente. Porque você planta aquela semente, ela germina, dá milhares, ou melhor, centenas de laranjas, de outras laranjas. Você pega todas aquelas sementes, prepara elas, planta, ela vai dar 3 vezes mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais. Daí a pouquinho você está com milhões de pés de laranja graças a uma semente da laranja. E a gente pega todos os dias em uma semente de alguma coisa e não para refletir que ali, naquela semente, encontra-se os genes, encontra a genética, encontra-se todo o princípio, está ali, adormecido, esperando só o momento certo para eclodir. Não é verdade? É o que leva Allan Kardec a dizer assim, em estado rudimentar ou latente, não é o que eu estou acabando de dizer aqui agora? Todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme lhe seja mais ou menos favorável às circunstâncias, de acordo com a evolução, conforme nós vamos mudando de degrau em degrau em degrau, vai se desenvolvendo. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. Tudo se desenvolve gradativamente, uma após a outra. Uma após a outra. A natureza divina não atropela, entendeu? A sobreexcitação dos instintos materiais abafa. Por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral, enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Você viu só? Então, esse senso moral, esse senso de ética, né? Como nós analisamos aqui, esse senso da consciência, eles vão se desenvolvendo gradativamente. Então, eles
não se desenvolve todos de uma vez. Não eclode, como uma bomba atômica. E sim de acordo com a evolução gradativa. Só que, com o passar dos bilhões, dos milênios, esse senso, entendeu? Eles vão se desenvolvendo de uma tal forma que eles vão abafando esse primitivismo. E querendo ou não, o indivíduo, ele alça voo, porque ele abafa. Esse abafamento quer dizer, ele purifica, ele extirpa do indivíduo de uma forma ou de outra. Vamos pensar como a pipoca, o milho de pipoca na panela. Aquele calor excessivo leva aquele milho a eclodir. Aí ali nasce uma pipoca, aparece uma pipoca, né? Então nós somos também como um milho de pipoca, em processo de desenvolvimento. Antes nós somos ali duro, seco, a pessoa que morde ali quebra até os dentes. Mas bota um calorzinho embaixo para ver, isso é psicologia, viu, gente? O que acontece? Vamos para o próximo vídeo.